Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando continuidade à nossa leitura do livro dos Salmos. Hoje vamos trabalhar o Salmo 72, Salmo 71, nosso 82º encontro. Vamos primeiro ouvir o nosso Salmo. A autoridade que o povo quer, de Salomão. Ó Deus, confia o teu julgamento ao rei e a tua justiça ao filho do rei. Que ele governe teu povo com justiça e teus pobres conforme o direito. Que os montes tragam a paz e as colinas a justiça. Que ele defenda os pobres do povo. Salve os filhos do indigente. Esmague os seus opressores. Que ele dure como o sol e a lua, de geração em geração. Que ele desça como chuva sobre a erva, como chuvisco que irriga a terra. Que seus dias floresça a justiça, que em seus dias floresça a justiça, e muita paz até o fim das luas. Que ele domine de mar a mar, do grande rio até os confins da terra. Que seus rivais se inclinem diante dele e seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe tragam tributos. Que os reis de Sabá e Seba lhe ofereçam seus dons. Que todos os reis se prostrem diante dele e as nações todas o sirvam. Porque liberta o indigente que clama e o pobre que não tem protetor. Ele tem compaixão do fraco e do indigente e salva a vida dos indigentes. Ele os redime da angústia e da violência, porque o sangue deles é precioso aos seus olhos. Que ele viva e tragam o ouro de Sabá. Que por ele orem continuamente e o bendigam o dia todo. Haja abundância de trigo pelo campo e tremulando no topo das montanhas. Deem fruto como o Líbano, e as espigas brotem como a grama do campo. Que seu nome permaneça para sempre, e sua fama dure como o sol. Que ele seja a bênção para todos os povos, e todas as raças da terra o proclamem feliz. Seja bendito Javé, o Deus de Israel, porque só ele realiza maravilhas. Para sempre seja louvado o seu nome glorioso. Que toda a terra se encha de sua glória. Amém. Amém. Fim das orações de Davi, filho de Jessé. Este é o salmo que nós vamos refletir hoje. Este salmo de louvor quer despertar nosso amor para com Deus. É um salmo do período do pré-exílio da Babilônia. Este salmo quer lembrar o rei de Judá sua missão de governar, lutando pela justiça, estabelecendo o direito,
Assim o povo de Judá viverá na paz. Cabe ao rei realizar a vontade de Deus no exercício do poder. Só se pode entender o poder do rei quando se toma consciência que o Deus de Judá é Javé. Este salmo reflete um pouco a vida de Salomão. Versículo 1. Ó Deus, concede ao teu rei julgamento e a justiça ao filho do rei. Aqui se faz uma súplica. Ó Deus Elohim, dê ao rei teu julgamento, para julgar tua nação segundo a Torá, isto é, a tua vontade. A Torá corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia, chamada Pentateuco. A Torá é constituída do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E a justiça ao filho do rei, aquele que vai substituir ao trono do seu pai, para que julgue conforme a vontade de Deus. Versículo 2. Que ele julgue teu povo com justiça, e teus pobres conforme o direito. Que o rei exerça o julgamento com justiça, era a função do rei. É uma prece. E teus pobres conforme o direito. Pobre, que é povo de Deus, e que elevam os olhos para Deus. Que o rei exerça o julgamento de acordo com a lei, a Torá, e não favoreça os ricos e poderosos. Versículo 3. Que as montanhas e colinas tragam a paz com justiça para o povo. Expressa também ainda uma súplica. Que as montanhas sejam lugares de paz e segurança, e não lugares de armadilhas de bandidos, pois o rei vai banir os bandidos da terra. E as colinas tragam a paz com justiça. A paz é baseada no direito, pois quando o rei julga as colinas com justiça, exercendo o direito, a paz reinará no reino. Versículo 4. Que aos pobres do teu povo ele faça justiça. Salve o filho dos indigentes e esmague o opressor. O pobre no meio do povo deve ter a justiça do rei. E o opressor que oprime os necessitados, sejam despedaçados, eliminados do meio do povo, porque eles exploram o povo, aproveitam da necessidade do povo para ganhar em cima dele. Assim a paz reinará no reino. Versículo 5. Que ele dure como o sol e a lua, por gerações e gerações. Novamente uma súplica. Que o rei que exerce a justiça e julga segundo o direito, segundo a aliança, e o código da aliança, a Torá, viva muitos anos, dure como o sol e a lua. Aqui é uma outra tradução hebraica. Possam eles temer-te como o sol. Que o povo tema a Deus Elohim como o sol. Durante a duração em que o sol perdura durante o dia. Que o rei possa espalhar o temor de Elohim, Deus, ao povo, e o povo possa temer a Deus para sempre. Eles possam temer a Elohim, Deus, perante a lua, enquanto dura o período da lua, à noite. Que eles temam Deus para sempre, de gerações em gerações, pela eternidade.
Versículo 6. Que ele seja como a chuva sobre a erva, como a chuva mansa que irriga a terra. Que as palavras do rei desçam sobre o povo como a chuva que umedece as gramas, as ervas. Como a chuva mansa que irriga a terra. Que a palavra do rei é uma metáfora, seja como uma chuva mansa e possa irrigar a terra com a justiça. Versículo 7. Que floresça em seus dias a justiça, e muita paz até o fim das luas. A chuva mansa irriga a terra e faz florescer. É uma metáfora. Que o direito exercido pelo rei floresça, o direito do povo. Quando o rei é justo, a justiça floresce no meio do povo. Assim o povo viverá na abundância de paz em seus dias. Que possa haver abundância de paz e que esta abundância floresça e dure até que não mais exista a lua, até o fim. Versículo 8. Que ele domine de mar a mar, do grande rio até os confins da terra. Que o domínio do rei se estenda do mar Vermelho ao mar dos filisteus, de mar a mar. Isto é, do Mar Morto ao mar Mediterrâneo. O rio aqui se refere ao rio Eufrates. E os confins se referem ao sul. O extremo norte, rio Eufrates, e no sul, o extremo sul. Aqui mostra que as fronteiras de um soberano é quem impõe sua autoridade sobre os reinos vassalos. Versículo 9. Diante deles, seus adversários dobrem os joelhos e seus inimigos lambam o pó do chão. Os que vagam no deserto, os povos hostis, que se dobrem os joelhos diante do rei, aceitando o domínio do rei de Judá. Judá e Israel. Ele aceitando o domínio do rei de Judá, que é exercido sobre eles. Que eles se dobrem até a terra com suas faces, que possam lamber e experimentar o pó com suas línguas. Significa total submissão e humilhação. Versículo 10. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo, que os reis de Sabá e Seba lhe tragam presentes. Os reis de Tarsis é um reino longínquo, para além do mar, na Espanha, e os reis das ilhas, as terras, as margens do mar, paguem o tributo devido ao rei de Israel e Judá. E os reis de Sabá e Seba, famosos pelas suas riquezas, tragam presentes ao rei justo de Judá e Israel. Versículo 11. Todos os reis se prostrarão diante dele, e todas as nações hão de lhe servir. Que todos os reis com seus povos ajoelhem diante do rei de Israel, e que todos os povos e nações possam então servir ao rei de Israel. Versículo 12. Porque ele liberta o indigente que grita por socorro, e o pobre que não tem quem o possa socorrer. Repetindo. Porque liberta o indigente que grita por socorro, e o pobre que não tem quem o possa socorrer. O rei justo julga com justiça, fazendo recurso a quem precisa, o necessitado. Não julga com parcialidade, para favorecer o rico e o poderoso.
O indigente confia na justiça do rei. Ele é o seu único recurso. É o único recurso dele. É o único recurso que ele pode confiar. As nações reconhecerão o rei de Israel e sua justiça. Ele é um rei que salva o necessitado, que grita por socorro, sabendo que no rei o pobre será atendido, porque ele vai julgar com justiça a sua causa. Versículo 13. Ele tem piedade do fraco e do indigente, e a vida dos indigentes ele salva. Ele, o rei justo, protege o necessitado e lhe dá refúgio, tendo compaixão do pobre e necessitado, fazendo-o sair de sua pobreza, tirando-o da sua indigência, ele que vive um perigo mortal. Versículo 14. É ele quem os liberta da crueldade e violência, porque o seu sangue é valioso aos olhos dele. O rei justo que exerce a justiça liberta o necessitado e o pobre da crueldade e da violência. O rei os resgata dos desígnios maus dos ímpios. O sangue do necessitado, a vida do necessitado, a vida é preciosa aos olhos do rei. Como seria bom os nossos governantes exercerem a justiça, onde todos poderiam confiar, onde a vida dos pobres e necessitados seriam valiosos aos olhos de quem governa. Aí assim teríamos segurança e paz. Versículo 15. Que ele viva, e lhe deem o ouro de Sabá, que rezem por ele continuamente e bendigam a cada dia. A súplica é para que o rei viva. O ouro de Sabá significa que o rei possa ajudar o necessitado e assisti-lo com seu sustento. O sustento do rei sirva para ajudar o necessitado. O rei de Sabá pagará o tributo ao rei de Israel. E o rei de Israel, o rei justo, usará este dinheiro, essa riqueza, para ajudar os necessitados. Agradecidos os pobres e necessitados estarão sempre em oração pelo rei. A arrecadação dos impostos dos povos submetidos tem também um fim de assistência social. Assim o rei será sempre abençoado pelo povo. Versículo 16. Haja fartura de trigo no campo, ondulando no topo das montanhas. Seus frutos floresçam como o Líbano, e as espigas brotem como a relva do campo. O rei justo traz prosperidade para o reino. Ele usa o ouro de Sabá com os pobres e é abençoada a sua terra com frutos abundantes. Seus frutos floresçam como o Líbano. Como as árvores do Líbano são frondosas, que as árvores frutíferas sejam frondosas para dar seu fruto. Assim, as espigas brotaram com fartura, como se fosse a erva do campo. A assistência social do rei, ajudando e promovendo o necessitado e o pobre, se transforma em bênçãos para o país. Versículo 17. O nome dele permaneça para sempre, e se propaga o seu nome diante do sol. Que o rei seja uma bênção, e todas as nações o proclamem feliz. Que o rei viva muito e seja lembrado na história pela sua justiça.
isto é, seja lembrado diante do sol, na luz. Que o nome do rei seja reconhecido como grande e também conhecido a sua honra. As nações, reconhecendo a justiça do rei de Israel, serão abençoadas por ele, e todas as nações o honrarão. Versículo 18. Bendito seja o Deus de Javé, o Deus de Israel, porque só ele faz maravilhas. O salmista conclui com as bênçãos de Javé, o Deus Elohim de Israel. É a fonte da bênção. Todo salmo é uma bênção ao rei de Israel, pois Deus é que o abençoa. Este Deus é bendito por aquilo que ele realiza pelo seu rei. Todo salmo é uma oração em honra aos feitos do rei de Israel. A verdade é que só Deus, somente ele, faz maravilhas, e não pode ser comparado ao rei humano. O princípio do poder do rei é Deus, porque Deus é o rei por excelência. Ele é o bendito, ele faz maravilhas. Versículo 19. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, que toda a terra se encha de sua glória. Amém. Amém. O salmista no Salmo faz referência ao rei humano, que seu nome dure para sempre. Agora ele se refere a Deus, que o nome de Deus seja abençoado para sempre. Existe uma grande diferença entre o nome do rei e o nome de Deus. O rei é um ser mortal. Se o nome dele dura para sempre, o de Deus, cujo nome é santo e abençoado, dura eternamente. Se o poder do rei vai de mar a mar, o poder de Deus enche a terra inteira. Amém, amém. Aqui significa que as palavras expressas pelos salmistas serão aceitas e realizadas. Versículo 20. Aqui se conclui as orações de Davi, filho de Jessé. Este salmo foi composto por Salomão, se afirma. Mas afirma-se que Davi compôs este salmo como prece em favor de seu filho Salomão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.